A macro-região já conta com o serviço SOS Mulher, um aplicativo para que pessoas sob medidas protetivas peçam socorro imediato à Polícia Militar. Em Ribeirão Preto, a cada 2 dias, um caso de violência doméstica é registrado. Chamado de SOS Mulher, esse aplicativo desenvolvido pela Polícia Militar e criado pelo governo do estado permite que as vítimas de violência doméstica peçam ajuda apertando apenas um botão. A ferramenta está disponível para download nos sistemas Android e iOS. Depois de baixado, essa mulher ela vai fazer um cadastro lá no aplicativo. O aplicativo ele vai verificar se esse cadastro existe no Tribunal de Justiça com medida protetiva. Se sim, já é liberado para ela poder utilizar. É um botão de pânico, onde ele é acionado por 5 segundos. Ele já aciona automaticamente, já cai na nossa cabine de despacho, já é despachado para a viatura mais próxima do local. As medidas protetivas fazem parte de um recurso da Lei Maria da Penha, desde 2006. As vítimas podem pedir desde o afastamento do agressor do lar, bem como a fixação de um limite mínimo de distância que é possível ultrapassar em relação à mulher. A tenente da Polícia Militar garante que o atendimento através do SOS é mais rápido do que ligar no 190. O aplicativo ele faz a leitura via GPS das coordenadas geográficas onde essa vítima se encontra e já cai para a gente com essas coordenadas. Então a gente consegue passar a localização exata de onde a mulher se encontra naquele momento, mesmo que não seja na sua residência. Então, a partir do momento que a vítima ela teve lá a medida restritiva descumprida, esteja em qualquer situação de risco, ela pode acionar o botão do pânico. 70 mil pessoas estão aptas a utilizar esse serviço, que é implantado após o estado de São Paulo registrar aumento nos casos de feminicídio. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que 54 mulheres foram assassinadas entre janeiro e abril. Na macro-região, uma menina de 14 anos foi baleada após negar namoro a um outro jovem de Bebedouro. Natasha Rodrigues foi ferida no pescoço e no tórax e não resistiu. Em Dumont, a auxiliar de produção Maria Eudácia Barros, de 22 anos, foi morta com ao menos 5 tiros após deixar os filhos na escola. O atirador é o marido, de 26 anos, que confessou o crime alegando à polícia que a vítima estava o traindo. Eu acredito que tecnicamente ainda não surgiram estudos, no caso específico do comportamento do homem, para se determinar o porquê que essa legislação, muito embora seja uma legislação que traz uma penalidade até além do que normalmente traria para outros grupos, ainda não causou o efeito necessário, ou seja, o efeito preventivo de evitar com que o delito ocorra. Talvez pelo fato de que a nossa legislação brasileira, ela pune o crime, e não com tanta intensidade pune a violência, E é bom que o nosso telespectador entenda, Há uma diferença entre criminalidade e violência, A gente pode se deparar com cometimento de crimes e não necessariamente ter violência nesse crime. Por exemplo, o furto, é um crime que não há violência contra a pessoa. Aqui em Ribeirão Preto, a cada 2 dias, uma mulher sofre com a violência doméstica. Os dados são relativos aos atendimentos feitos pela Patrulha Maria da Penha, criada em 2018 no município. Segundo o balanço do programa realizado pela Guarda Civil Municipal, em um ano foram 242 ocorrências com 53 agressores presos. É um programa que está dando muito certo, Nós fazemos o monitoramento, o acompanhamento, a proteção e a prevenção dessas mulheres. Eu acredito que as mulheres elas estão tendo voz agora, Essa violência é um fenômeno que assusta muito. Mais de 50% da população do país sofre com problemas de violência doméstica. Ainda em Ribeirão, a Justiça tem determinado cerca de 100 medidas protetivas por mês. A gente entende que a medida protetiva é o meio mais eficaz hoje de tornar essa mulher segura, porque essa medida protetiva está vinculada a uma série de outros serviços, a polícia conhece, a polícia pode fazer o flagrante ao reconhecer que a medida existe, a mulher já sabe da eficácia dela, então aciona a rede dela familiar, então isso vai protegendo a mulher em diversas escalas. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Golfeto, é a tecnologia a favor da segurança da mulher? Claro, e é evidente, porque tecnologia, no nosso entendimento, até aqui tem sido uma maneira de, quanto mais ela crescer,
mais o espírito se reduz. Agora é colocada a serviço da mulher, a serviço do povo e a serviço da vida, o que é muito mais importante e o que precisa de ser deixado claro já de início. O maior poeta da Itália de todos os tempos, a alma do povo italiano, Dante Alighieri. E ele dizia de maneira bem nítida: de que vale a lei se não existe gente que a respeite? A lei tem esse aspecto fundamental. No século XII ele disse isso. Agora, no século XVIII, vamos sacar uma informação, grande importância, do livro, extraída do livro O Espírito das Leis, do político, intelectual e filósofo francês Montesquieu. Ele dizia o seguinte: o Estado deve oferecer à sociedade apenas e tão somente segurança e justiça. Mas veja bem, em primeiro lugar, segurança, porque não adianta nada se falar em segurança e em justiça se a justiça for declarada, mas não há segurança fazendo-se devidamente o cumprimento da lei. É mais ou menos o que está ocorrendo com as mulheres que obtêm segurança através das medidas protetivas expedidas por decisão judicial. Elas recebem a medida protetiva, são protegidas de início, mas passam continuamente a ser agredidas e, às vezes, muitas vezes, aliás, assassinadas. Levam a extremo o ódio, o egoísmo, os ciúmes, de maneira que as medidas protetivas existem, mas é como se não tivessem existido. É preciso, portanto, que se esteja tomada medida para que elas passem a ser cumpridas. Aí aparece o slogan de um governo, o governo de São Paulo. São Paulo, um estado de respeito. Respeito. É a primeira vez que nós vimos uma medida que começa a ser cumprida e, portanto, que destoa da fala do grande poeta francês Paul Valéry, quando ele dizia o seguinte: política é a arte de impedir que o povo participe das decisões do seu interesse. Ora, se impedir o povo de participar das decisões do seu interesse, mais ou menos coincide com o fato de governar ser mais ou menos... A política é uma arte de se governar, aumentando as promessas na razão de uma progressão geométrica e diminuindo as realizações na sequência de uma progressão aritmética. Agora nós estamos vendo o contrário. A própria tecnologia está colocada a serviço da mulher, a serviço da maioria, deixando de ser uma realidade contrária ao interesse da população, de maneira que quanto mais a tecnologia crescia, mais o espírito regredia, diminuía, e aumentavam as neuroses da população, levando muitas vezes, como se sabe, ao próprio suicídio, à autoimolação, e agora nós estamos colocando a tecnologia SOS Mulher. SOS é o acrônimo, a sigla de Save Our Souls, salve nossas almas. Mas a polícia militar, utilizando o aplicativo, salva as almas, mas leva junto o corpo. O que essa de Queiroz dizia? Que há corpos de agora com almas de outrora. Corpo é vestido, alma é pessoa. Para salvar a alma, é preciso salvar o corpo. Portanto, diminuir as agressões e deixar de tendendo a zero qualquer morte. Porque qual é o rosto do homem do futuro, de acordo com psiquiatras e psicólogos os mais renomados? O homem do futuro é um híbrido entre um narcisista e um psicopata. Mas os homens, nesse binômio, têm uma quantidade muito maior do que as mulheres como narcisistas e psicopatas. Isso é um peso que o sexo masculino está levando cada vez mais. E a psiquiatria mostra, principalmente a psiquiatria forense, de maneira nítida, de maneira clara. Nós precisamos de tomar atitudes na linha de voltar
E o governo de São Paulo, dessa vez, mostra e dá provas de que pode perfeitamente realizar uma obra que venha em defesa da mulher e deixe de fazer, de transformar a lei em letra morta. Em consequência, o judiciário realmente passa, através dos órgãos de segurança, a deixar de ser apenas judiciário e, cumprindo a lei, fazer justiça. Justiça necessária mais do que nunca. É mais do que nunca uma prova de que política deixa de ser a arte de se escolher uma vítima e começar a transformar em vítima aqueles que são criminosos, que têm um lugar apropriado nos presídios, impedindo que execute, impedindo que seja consumado a morte. Os primeiros dos direitos humanos é o direito à vida. Os direitos à vida são os direitos próprios de uma civilização moderna. E São Paulo, como o estado mais desenvolvido da federação, precisa liderar esse processo de transformar esse aplicativo SOS Mulher, transformando a tecnologia a favor, de maneira nítida, de maneira objetiva, num instrumento colocado a serviço dos direitos humanos e dos direitos daquilo que são considerados minorias, mas minorias do ponto de vista político. Do ponto de vista demográfico, as mulheres são 52% da população brasileira e 53% do eleitorado. Então, do ponto de vista democrático, elas são maioria. E são minoria do ponto de vista de posição política, por exemplo. Não tem representatividade no Congresso Nacional. Elas começam a ter necessidade de ter líderes e transformar essa liderança em direitos objetivos e certeza de segurança.